Boa noite, eu sou Cláudia Santiago, coordenadora do Núcleo Piratininga de Comunicação, e a gente está aqui agora, nesse momento no Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, na Cinelândia, recebendo a professora Isabel Loureira, que vai conversar com a gente sobre vida e obra da revolucionária polonesa Rosa Luxemburgo. Essa atividade faz parte do curso de comunicação popular do NPC. Vamos começar. Ela era da parte da Polônia que foi anexada pela Rússia e era filha, enfim, nasceu numa família burguesa e cultivada. Tanto que a Rosa falava 4, 5 línguas, né? Aí, em 73, esse cartão postal é um cartão que ela mandou para os amigos Kautsky, em 1906, e é da Praça Central de Varsóvia, só para vocês terem uma ideia de como é que era Varsóvia naquela época. A família, então, se muda daquela pequena cidade onde ela nasceu para Varsóvia. Aí, quando ela tinha 5 anos, essa é uma coisa muito importante na vida dela, que teve uma doença nos ossos do quadril e ficou 1 ano na cama com a perna engessada, e aconteceu, então, que uma perna ficou mais curta que a outra e ela coxeou a vida inteira, o que era uma coisa que a marcou profundamente. E ela procurava, ela era uma mulher vaidosa, ela procurava de todo jeito disfarçar esse coxear, inclusive mandando fazer roupas que disfarçassem esse defeito, né? Bom, em Varsóvia, então, nesse período, 80 a 87, ela frequentou o liceu feminino, o liceu russo, né, porque a escola era russa, as matérias eram ensinadas em russo, era proibido falar polonês na escola, né? Então, esse foi um dos grandes problemas. E ela começou a militar nesse grupo aí, Proletariat, mas justamente não se sabe qual é o grau da militância. É claro que se ela tivesse ficado na Polônia e certamente continuaria sendo uma militante, ela estava correndo o risco de ser enforcada, como aconteceu com um companheiro dela na época. E o que acontece, então, é que ela vai para Zurique, na Suíça, para poder cursar a universidade. Existe uma controvérsia a respeito disso. Nas biografias, muitas vezes aparece uma história de que ela fugiu disfarçada, um padre ajudou a fugir, e ela fugiu num carro de feno, coberta de feno. Mas parece que isso daí não é verdade, digamos, é uma anedota que circula bastante, mas a razão real é que ela queria fazer a universidade e na Rússia, no caso o Império Russo, a Polônia, onde ela estava, fazia parte do Império Russo, as mulheres não podiam cursar a universidade. Bom, a partir de agora, então, eu dividi em 2 grandes períodos a vida da Rosa, que podem ser o que tem como pano de fundo no primeiro, né, até 1914, que é a Primeira Guerra Mundial, a fundação da Segunda Internacional, o apogeu e o declínio da Segunda Internacional, que é a Internacional Socialista. E depois, então, a segunda parte da vida dela, que é bem mais curta, né, que é marcada pela Primeira Guerra, a Revolução Russa e a Revolução Alemã. Bom, esse primeiro período da vida da Rosa, essa frase escolhida também é um mote, né? Que tem a ver com a vida toda, evidentemente, mas com essa primeira fase da vida, porque é uma carta que ela escreve ao Léo Jogiches, né? Essa ideia de que ela quer permanecer idealista, tanto no movimento alemão quanto no polonês. Então, é importante a gente saber, porque é uma coisa que se dá, às vezes, pouca importância na vida da Rosa, é de que ela foi militante de 2 partidos a vida inteira. Aí, ó, ela ingressou, então, em 89 na Universidade de Zurique e ela, por uma tendência pessoal, ela gostava, o que ela estava a fim de estudar as ciências naturais. E ela estudou, então, ciências naturais, matemática e depois economia política. E, por ela teria ficado no reino das ciências naturais, que era a grande paixão dela, né? Mas, quando ela conheceu o Léo Jogiches, que foi o grande amor da vida dela durante 15 anos, né? Depois eles, enfim, romperam o relacionamento, ela rompeu o relacionamento, mas eles continuaram sendo companheiros políticos até o final da vida. Ele viu como ela era uma mulher muito brilhante, inteligente, boa oradora e tal, e fez com que ela mudasse a perspectiva. Não, você tem que estudar
é política, economia política. E aí ela muda, digamos, o roteiro intelectual dela. Em 93, foi, então, a fundação dessa social-democracia do Reino da Polônia, que depois fica com o nome, ela é mais conhecida como social-democracia do Reino da Polônia e Lituânia. Por quê? Porque o Leo Jogiches era da Lituânia, da cidade de Vilna. Bom, aí eu fiz uma coisa, só comentando rapidamente isso, de que a Rosa, né, essa importância que tem a Polônia na vida dela, né? Porque essa social-democracia, né, da Polônia, do Reino da Polônia, depois Polônia e Lituânia, foi fundada como uma oposição ao Partido Socialista da Polônia, né, que foi fundado um ano antes, né, no caso em Paris, porque eles eram exilados, né, em Paris, os poloneses, né. E, no caso, esse Partido Socialista da Polônia, ele defendia o socialismo e a independência da Polônia. E o grupo da Rosa Luxemburgo sempre se opôs a essa ideia da independência da Polônia. Achavam que a Polônia como um Estado nacional, independente do Império Russo, esse objetivo era um objetivo político reacionário, porque o que importava, no caso desse grupo, era a luta pelo socialismo. E a independência, ela viria depois, né, como, digamos, um subproduto do socialismo. E essas ideias, então, estão nesse livro, que tem uma versão em português, de uma tradução do espanhol, está traduzida assim, a questão nacional e a autonomia. E são artigos que ela publica em 1908, 1909. Gente, é uma coisa impressionante, se vocês pensarem, que é uma moça de 27 anos, né, fazendo um doutorado de economia política, e é tão bom o doutorado que uma editora importante lá de Leipzig resolveu publicar. E tem material interessante até hoje. As pessoas dizem que é uma coisa que se lê até hoje com proveito. Bom, aí, em 98, ela vai para Berlim. Por que ir para Berlim, né? Porque em Berlim, enfim, na Alemanha, estava o grande Partido Social-Democrata da época, o grande Partido dos Trabalhadores. Era o Partido Social-Democrata alemão. Então, alguém que queria ter importância, ter uma carreira e pesar no socialismo internacional, tinha que ir para a Alemanha, né? Aí ela vai para Berlim. Eu acho isso que ela diz de Berlim numa carta aos amigos lá na Suíça. Minha impressão de Berlim é horrível, fria, de mau gosto, pesada, uma verdadeira caserna. E os caros prussianos, com sua arrogância, como se tivessem todos engolido a bengala com que antes foram surrados. Parece uma coisa, assim, só um abutado, uma coisa engraçada e tal, mas, de fato, é isso, né? Acho que essa imagem do imperador que a Mari e eu escolhemos, acho que dá bem a medida, né, do tipo de como é que era a vida na Prússia, porque, no caso, Berlim ficava na Prússia, né? Era aquela história que, por exemplo, se estivesse andando na calçada um civil e um soldado, um oficial alemão, o civil tinha que dar o lugar ao oficial. Então, era uma coisa assim, o domínio do exército e essa mentalidade militar, né? E ela chegou a Berlim, percebeu isso e faz esse comentário engraçado aí, mas, enfim, que tem a ver. Bom, aí, quando ela chega, né, na sede da social-democracia alemã, ela é muito bem recebida, ela vai para a Silésia fazer campanha eleitoral junto aos mineiros da Silésia, é a primeira tarefa dela. E o primeiro passo na carreira da Rosa é a coisa que vocês provavelmente conhecem e ouviram falar, é a coisa mais famosa, né, que é essa polêmica com o Bernstein, um dos grandes teóricos do Partido Social-Democrata Alemão, junto com o Kautsky, né, mas ele foi o cara que teve a coragem, né, de dizer uma série de coisas que o Kautsky jamais disse, né? O Kautsky era o teórico ortodoxo do partido que ficava costurando e recosturando as ideias de Marx de uma maneira empobrecida, mas o Bernstein escreveu, então, as premissas do socialismo e as tarefas da social-democracia, onde ele faz, então, essa revisão do marxismo a partir de uma série de observações empíricas, né? Por exemplo, sobrevivência dos pequenos capitalistas, né?
Eles não tinham desaparecido como tinha sido anunciado pela teoria do Marx. Uso do crédito como paliativo para as oscilações da Bolsa. Também algo que impede, então, um colapso do capitalismo. Inexistência de crises econômicas nos últimos 25 anos. Então, era uma série de observações empíricas que ele faz no livro para concluir, então, que o capitalismo estava se humanizando e que essa ideia do colapso do sistema capitalista não fazia mais sentido, né? E, exatamente por isso, do ponto de vista prático, o Partido Social Democrata Alemão devia tornar-se um partido democrático de luta por reformas, né, para chegar ao poder pela via eleitoral e deixar de ter ideias revolucionárias, que isso não fazia mais sentido naquele momento. Bom, a Rosa Luxemburgo não concorda com isso e ela, então, polemiza com ele e escreve uma série de artigos que depois são publicados em livro com esse título, Reforma Social ou Revolução. Gente, e aí, esse ponto de interrogação é fundamental. Olhem lá em alemão, Sozialreform oder Revolution. E daí tem um ponto de interrogação. Não é que ela está dizendo é uma coisa ou outra. E é por isso que eu resumi dessa maneira muito rápida, né? Não se trata de optar pela reforma social ou pela revolução, mas as reformas fazem sentido no interior de uma perspectiva revolucionária. Não se trata de abandonar qualquer tipo de reforma que melhore a vida da classe trabalhadora. Não é isso que ela está dizendo no livro. É que, às vezes, as pessoas acham que ela diz que então, é a revolução e a reforma social se joga no lixo. Não é verdade, né? Bom, aqui é outro ponto crucial, né, para nós, né, no Ocidente, essa polêmica entre a Rosa e o Lênin, ela é muito conhecida por isso. Normalmente, as pessoas, quando falam da Rosa Luxemburgo, já falam, ah, sim, a concepção de partido da Rosa é diferente da concepção do Lênin. É mesmo. E esse texto, que é um pequeno artigo, Questões de Organização da Social-Democracia Russa, em que ela debate um passo à frente, um texto do Lênin, que se chama Um Passo à Frente, Dois Passos Atrás, ela, então, se contrapõe. Depois eu vou falar mais longamente disso, eu só estou passando meio rápido, vocês terem uma ideia meio que assim do todo, né? Ela defende a ideia de partido de massas contra a ideia de um partido centralizado e hierarquizado de revolucionários profissionais, né? E o partido de massas, para ela, englobaria o conjunto dos interesses progressistas da sociedade e de todas as vítimas oprimidas pela ordem social burguesa. É uma frase que tem nesse texto, né? Bom, aí ela foi presa, né? A primeira prisão da Rosa, né, é essa, quando ela volta do Congresso da Internacional, em agosto de 1904, porque foi acusada de ter ofendido o imperador Guilherme II num artigo, né, e ficou na prisão por 2 meses. Ela passou bastante tempo na prisão, como a gente vai ver depois. A partir desse momento, com a Revolução Russa, de 1905, ela começa a participar em 1906, mas a Revolução Russa, essa primeira Revolução Russa, começa em 1905 e vai até 1908. E aí ela resolveu pegar um trem e foi para Varsóvia para poder participar. Ficou pouco tempo, né, como vocês veem. Logo em março de 1906 foi presa com ele e ela ficou 4 meses. Ela, inclusive, tem no filme, se vocês viram aquele filme da Margaret von Trotta, tem um momento em que tem aquela cena do fuzilamento, que é como se ela fosse ser fuzilada, mas não é, né? Mas ela estava correndo risco, né, de ser fuzilada. E ele vai para a Sibéria, ele foge em 1907 e daí volta a Berlim, né? Esse texto da Rosa é um texto super interessante e, a partir deste momento, greve de massas, partidos e sindicatos, né, ela faz um balanço, né, da Revolução Russa de 1905. Né? E, justamente, nesse balanço, ela começa a ter ideias próprias, ideias políticas próprias. E, quando ela defende, né, a ideia de que o mais importante é a ação, que o partido, a organização, é algo que decorre da ação e não algo prévio à ação. Né? Então, a experiência direta da Revolução de 1905 fortaleceu nela a convicção de que as grandes transformações históricas não são fabricadas pelas organizações políticas, embora as organizações políticas tenham um papel importante a desempenhar nessas transformações históricas. E a consciência de classe
muito mais criada na ação do que produzida pela leitura de obras teóricas marxistas ou de panfletos revolucionários. Se a gente lê a correspondência da Rosa ao Léo Ióguiches, é uma correspondência que acompanha, assim, praticamente, tem períodos que acompanha o dia a dia da vida dela. Às vezes, são cartas 2 vezes por dia, como se fosse um diário. E o que vai mostrando essa correspondência é que ela está se tornando cada vez mais independente dele, que ele é super autoritário, que ele fica exigindo um monte de coisa que ela não está a fim de fazer, que ele só se preocupa com a causa política, que não quer saber da vida pessoal. E ela fica muito chateada com isso, né? E aí ela, obviamente, é uma pessoa respeitada intelectualmente, começou a ser respeitada intelectualmente dentro do partido, ela fala, não, tipo, você não manda mais em mim, tchau, PT, saudações, entendeu? E aí acontece, enfim, daí, o que é interessante é isso aqui, né? É uma carta que ela escreve, ela está na Inglaterra, ela foi para um congresso da Internacional. Aí, e ela escreve dizendo que o Léo estava fazendo cenas terríveis e que ameaçou matá-la e que ela andava com um revólver na bolsa, né, para caso acontecesse alguma coisa, para poder se defender. E é uma coisa super curiosa isso, porque de fato você fica pensando, meu Deus do céu, mas são revolucionários, é gente que, né, devia ter uma outra mentalidade. Que nada, ele ficou ameaçando, ficou enchendo o saco um tempão, assim, perseguindo, falando, fazendo ameaças, foi uma coisa horrível, assim, isso dá para ver pelas cartas. Se vocês lerem aquele volume que eu organizei de cartas, eu escolhi algumas cartas para mostrar isso, né? Como mesmo os homens de esquerda são horríveis desse ponto de vista, né? Eles não conseguem entender que, sabe, não gosta mais, não gosta, tchau, não é? Não tem que ficar insistindo, né? Bom, mas enfim, foi isso. Esse lado da Rosa também, que ela era muito talentosa. Teve uma época da vida que ela começou a pintar, e ela ficou fascinada pela pintura. Ela dizia, eu gostaria de dedicar minha vida toda a pintar e tal, mas da minha pintura ninguém precisa, mas das minhas ideias, sim. Bom, esse slide aí com os dados do SPD é interessante pelo seguinte, para a gente fazer uma comparação com os nossos partidos aqui de esquerda. Porque, bom, fora, né, 1913, né, 110 dos 397 deputados, tá. Parlamentos locais, parará. Mas o que eu acho mais interessante é os dados de 1914, 1 milhão de filiados, 30 mil militantes profissionais, 10 mil funcionários. Mas o que eu acho mais incrível, 203 jornais com 1,5 milhão de assinantes. É uma coisa incrível, não é? Não, é incrível. Bom, daí dezenas de associações, parará. Central sindical mais poderosa com 2,5 milhões de filiados, tarará. E a revista teórica, Die Neue Zeit, que é o Novo Tempo, a revista teórica do partido. 8.500 assinantes em 1908, gente, é muita coisa. E o Vorwärts, que era o jornal, o Avante, órgão central do partido, tinha 143 mil assinantes. É uma coisa incrível. Por isso, este partido era visto como uma contra-sociedade. Ele, de fato, é como se fosse uma outra sociedade convivendo simultaneamente com a sociedade conservadora alemã. E, obviamente, que convivendo naquela sociedade conservadora, também era um partido conservador, do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista da moral, etc. Essas ideias todas vocês vão ver nesse livrinho aí que vocês pegaram, o historiador alemão Jörn Schüttrumpf. Ele desenvolve bastante, isso vocês vão ver, vocês vão aprender bastante, é bem legal. Bom, chegamos, então, no segundo período da vida da nossa querida Rosa, e aí eu acho que essa frase é, de fato, a que mais simboliza essa segunda metade da vida dela. A vitória do socialismo não cairá do céu como uma fatalidade, a sociedade burguesa encontra-se perante o dilema ou passagem ao socialismo ou regressão à barbárie. Nesse texto, A Crise da Social-Democracia, é aí que está essa frase, socialismo ou barbárie, que hoje em dia se retoma tanto, né?
E acaba se contrapondo bastante essa ideia, a ideia anterior da jovem Rosa, lá de Reforma Social e Revolução, do colapso do capitalismo, né? O socialismo chegará de qualquer jeito. Aqui já começa a coisa a ficar mais complicada. Ela começa... Enfim, ela sempre acredita que o socialismo vai chegar um dia, só que o jeito de chegar lá começa a se tornar muito mais difícil, muito mais complicado. E por quê? Porque tem a guerra, que era uma coisa que não se esperava. Bom, e vocês sabem, né? No dia 4 de agosto de 1914, a bancada do Partido Social Democrata no parlamento alemão, no Reichstag, né, aprovou os créditos de guerra, ou seja, com isso foi contra todas as suas anteriores resoluções, né, de que se houvesse guerra, o Partido Social Democrata se oporia à guerra. Aí um pequeno grupo, né, formado por várias pessoas, eu coloquei algumas aqui, mas o Karl Liebknecht, a Clara Zetkin, o Franz Mehring, o Rosa Luxemburgo começa a liderar esse pequeno grupo de oposição à guerra. O grupo, no começo, se chamou Internacional. Depois, mais tarde, em 18, adquiriu esse nome de Spartacus Bund, Liga Spartacus, né? E por quê? Porque as cartas que eram publicadas durante a guerra tinham o nome de cartas de Spartacus. Spartacus em homenagem, evidentemente, ao escravo Trácio, né, que se revoltou contra os romanos. Durante a guerra, ela ficou na prisão praticamente a guerra inteira. A primeira prisão foi mais curta, né? Segurança militar, imagina, ela poderia, né, fazer uma revolução na Alemanha, já imaginou que horror? E depois, na prisão feminina, tem uma fotografia ali, de Berlim, na Barnimstrasse. Ah, está faltando um ali. E depois, as prisões, o pior mesmo foi ali, ó, Wronki, essa fortaleza de Wronki, na Poznânia, era prisioneira sob proteção das Forças Armadas, esse era o nome, prisioneira sob proteção. E depois ela foi, no final, para essa prisão de Breslau. Hoje a cidade é uma cidade polonesa chamada Wrocław, não sei como é que se pronuncia isso em polonês. E nessa última prisão, ela já estava super debilitada, ela tinha problema de dores muito fortes de estômago e tal, e provavelmente ela não ia aguentar também tanto tempo, né? Diz o historiador aí, que vocês podem ler depois. Mas, enfim, foi isso. E, na prisão, o que ela fazia? Bom, escrevia cartas, né? Então, as cartas da prisão, e também fez um herbário. Ela, mostrando as suas qualidades como botânica, fez um herbário que é muito bonito, que tem edição, uma edição facsímile, hoje foi feita, Cartas de uma Prisioneira. Eu deixei esse trecho aí para as mulheres. É uma carta que ela escreve à amiga dela, mulher do Karl Liebknecht, a Sônia, que é mais jovem do que ela, e diz assim: Clara diz que lhe falta compreensão para essas damas que são só aparelhos sexuais e digestivos. Como se toda mulher pudesse se tornar uma agitadora, ou estenotipista, ou telefonista, ou qualquer coisa de útil. E como se mulheres bonitas, aliás, da beleza fazem parte não apenas uma boa máscara, como também refinamento interior e graça. Como se mulheres bonitas não fossem já um presente do céu, só por serem uma alegria para os nossos olhos. Mesmo que elas, como os colibris e as orquídeas, não sirvam para nada além de enfeitar a terra. Sou a favor do luxo sob todas as formas. Eu acho que esse tipo de manifestação é importante, né, que os revolucionários levem isso em consideração. Não seja só armas na mão e não dá importância para mais nada. Bom, e as cartas sobre a Revolução Russa, né? Ela ficou super entusiasmada, estava na prisão quando estoura a Revolução de Fevereiro, e ela fica felicíssima, né, com a Revolução. Que beleza, que maravilha e tal, é a nossa causa que ali está triunfando. Então, esse texto, a Revolução Russa, ela escreve, é um pequeno texto
que está também publicado em português, né? Setembro de 1918, considerado, enfim, como se fosse o seu testamento político. É aí que ela faz uma crítica dos bolcheviques que é muito premonitória, né? E ela defende, então, as liberdades democráticas amplas e restritas, né, como necessárias para a educação das massas populares, né? A ideia de que você vai ter só um partido político é uma coisa que não passa pela cabeça dela, né? Que isso vai simplesmente levar ao domínio da burocracia, e é um texto, enfim, que até hoje é de uma grande atualidade e considerado o mais importante da sua produção política. Então, ela é libertada em novembro de 1918, e, não sei se vocês sabem, mas quando explode, né, quando a Revolução começa com esses conselhos de operários e soldados. E 8 de novembro ela é libertada, volta para Berlim, lá ela, então, ela faz o jornal A Bandeira Vermelha, de Rote Fahne, né? Mas o que é importante aqui é que, vejam, dia 8 de novembro ela é libertada. Dia 9 de novembro, o imperador abdica, a república é proclamada e Friedrich Ebert, líder dos social-democratas majoritários, é nomeado chanceler. Em dezembro de 18, janeiro de 19, porque é bem no finzinho do ano, 30, 31, 1, 2, participa da fundação do Partido Comunista Alemão. Daí, o próprio Grupo da Rosa não fica mais, por uma série de coisas que ocorreram lá, nesse outro social-democrata independente, e funda o Partido Comunista Alemão. Aqui é uma carta que ela escreve no decorrer da Revolução, ela escreve para uns amigos que perderam um filho na guerra. Eu acho legal essa frase, por isso que eu deixei. É meio triste, mas é verdade. Todos nós estamos submetidos ao destino cego. A única coisa que me consola é o pensamento amargo de que talvez eu também seja mandada para o outro mundo por uma bala da contra-revolução que está à espreita por todo lado. E o que acontece nesse período, que eu acho muito impressionante da parte da Rosa, é a seguinte: ela não vai embora de Berlim. Ela é constantemente ameaçada, ela tem que fugir de um lugar para o outro, de uma residência para outra, porque está sendo perseguida. Tentam convencê-la a sair da cidade, porque ela corre perigo, ela e o Karl Liebknecht, os dois, né? E ela não quer, ela fala, não, onde as massas estão, eu estarei. Mas, nesse congresso de fundação do Partido Comunista, essas ideias, né, que aqui estão resumidas nessas poucas frases, são ideias que percorrem a obra inteira da Rosa. Então, primeiro, uma defesa dos conselhos de operários e soldados, ou seja, é uma pessoa que está aberta às coisas novas que brotam, né, que vêm de baixo. Né? Isso é a coisa mais... Mas depois eu vou comentar com mais detalhe isso. Bom, e aí é o fim. Né? Eles são os dois assassinados no dia 15 de janeiro, no decorrer de uma coisa conhecida como Insurreição de Janeiro. E foram, então, assassinados por esses soldados de milícias paramilitares, que já era o pessoal que estava se desmobilizando, né, da frente de batalha, e que estava armado. E os assassinos tiveram penas leves para dizer que eles não foram, para não dizer que eles não foram condenados. E ela diz: eu não gosto de frases grandiloquentes. Sobre a pedra do meu túmulo devem aparecer apenas 2 sílabas. Tzvi, tzvi, é o canto dos chapinhos. Os chapinhos é o passarinho que ela tanto gostava e que ela fica comentando nas cartas da prisão. Né?